Olá, eu sou Maria Elisa Gonzalez Manso e recebi a incumbência de, em nome da professora Marina, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário São Camilo, estar aqui com vocês neste momento. Eu sou médica, sou bacharel em Direito, tenho doutorado em Ciências Sociais, mestrado e pós-doutorado em Gerontologia Social, todos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sou especializanda em Direito Sanitário pela Faculdade de Saúde Pública da USP e professora dos cursos de Direito e Medicina do Centro Universitário São Camilo. O Centro Universitário São Camilo apresenta o curso de Direito com um diferencial importantíssimo, já que saúde é o core da São Camilo. Então, o foco do curso não poderia ser outro senão a saúde, né? Por isso, estamos aqui nestas palestras que vão tratar sobre a governança global em saúde. Governança global em saúde não é um tema que deva nos interessar apenas em um momento pandêmico como o que vivemos ou estamos vivenciando. A governança global em saúde, ela implica em discussões sobre desigualdades, iniquidades de acesso, doenças negligenciadas, doenças não transmissíveis, enfim, várias questões que estão postas e perpassam políticas públicas, políticas de Estado, políticas de governo relacionadas à saúde. Então, a governança global, ela é um tema que muito tem se destacado no sentido de como caminhar para que a gente possa entender melhor, né, a questão não só do que seja a saúde, mas do exercício e das garantias ao direito à saúde. Nós teremos hoje dois magníficos palestrantes. Primeiramente, a palestra será do professor Fernando White, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP. Né? E ele nos falará sobre governança global em saúde e Covid-19. Na sequência, teremos a professora Roberta Freitas. A professora Roberta Freitas é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, né, no Rio de Janeiro, e ela também é pesquisadora do Núcleo de Bioética e de... A todos, eu sou a professora Roberta Freitas, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, do Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. E é com muita alegria que eu compartilho hoje com vocês, no 7º Congresso Multiprofissional do Centro Universitário São Camilo, algumas ideias sobre a governança da saúde global, Covid, direito e desigualdades. Discutir a governança da saúde global requer inicialmente uma ideia sobre governança. É importante entendermos que a governança ultrapassa os mecanismos formais que os governos dispõem, mas se refere também a outras maneiras às quais a sociedade se organiza e gerencia coletivamente os seus assuntos. Quando falamos sobre saúde, isso não é diferente. Precisamos constatar que existe de forma muito importante e muito intensa uma evolução sobre a consciência de que saúde é um direito humano. Entretanto, essa percepção, ela coincide também com interfaces da saúde nas esferas política, econômica, de segurança, de interesses amplos. Quando falamos sobre saúde, destacamos que no universo da sua governança pairam outros assuntos que vão além da saúde, como o bem-estar físico e mental, como previsto na Constituição da OMS. É importante entender que outros aspectos do nosso cotidiano afetam diretamente a governança da saúde global, sejam eles relacionados à segurança,
como a utilização de armas, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, armas de fogo. A segurança que sempre pairou a discussão sobre epidemias. Paira também sobre conflitos armados e os impactos desses associados a refugiados, aos migrantes, aos sistemas de saúde e à dignidade da pessoa humana como um todo. É importante entender que a saúde também está no centro da discussão sobre desenvolvimento. Quando pensamos no desenvolvimento sustentável, quando pensamos na mobilidade urbana, ou como se dá o desenvolvimento da ciência e tecnologia em prol da saúde. Como esse desenvolvimento é distribuído de forma equânime quando a gente discute saúde. Quando falamos do meio ambiente, a importância do manejo ou como estamos degradando o ar, a água, o solo, como o agrotóxico impacta tão diretamente na nossa vida, na nossa saúde. Assim como estilos de vida importados ou transpostos de culturas diversas relacionados ao tabaco, ao consumo de álcool, à alimentação de ultraprocessados e até mesmo a utilização de forma indiscriminada sobre medicamentos. Quando discutimos o comércio, a política, as discussões que pairam sobre a propriedade intelectual, os interesses dos mercados internos e econômicos, de que forma esses interesses também são importantes e impactam nas discussões e na própria governança da saúde global, assim como a informação e a comunicação, que precisa ser baseada em evidências técnico-científicas para que a gente possa ter consensos e compreensões coerentes sobre o direito à saúde e sobre como se alcançar a saúde no prol da humanidade. A governança da saúde global, ela surge de uma forma institucionalizada a partir de 1902, após 11 conferências sanitárias internacionais, em que os países discutiam como lidar com as grandes epidemias frente aos interesses econômicos existentes no comércio internacional. O combate às doenças infecciosas, a necessidade de negociação de acordos internacionais em que os países defendiam seus próprios interesses, marcou a primeira fase da institucionalização da governança da saúde global. Nesse cenário, em que já existiam alguns consensos médicos sobre causas, modos de disseminação e até o controle das doenças, foi um momento importantíssimo para que pudéssemos avançar na solidificação, na criação de consensos internacionais sobre como lidar com as epidemias do momento. Vocês podem visualizar o primeiro documento internacional da primeira Conferência Sanitária Internacional, em que alguns países, como Portugal, Rússia, Grã-Bretanha, Itália, discutiram as primeiras medidas de controle de doença e de quarentena, frente ao principal interesse, que era, o que ainda mantém-se, o comércio internacional. Outra fase importante é a fase da institucionalização, a partir da criação de organismos próprios de saúde. Temos um marco importante em 1902, quando a então repartição sanitária pan-americana, que funcionava dentro do governo americano, um serviço de saúde dos Estados Unidos que olhava para as questões de saúde do mundo, traz como proposta a criação de um organismo internacional. Assim surge a Organização Pan-Americana da Saúde, como sendo a primeira organização internacional que discute saúde para a região das Américas. Concomitante, na Europa, havia-se a discussão também de a criação de um instituto, de um organismo que pudesse apoiar e fortalecer os estados nas tomadas de decisão, nos consensos geopolíticos relacionados à saúde. Em 1907, surge o Escritório Internacional de Higiene Pública na França.
Outros organismos internacionais, ao longo dos anos, foram sendo criados ou solidificados, mas o nosso principal marco surge quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a criação da ONU se propõe a uma comissão em que vai discutir uma nova agência para a saúde. A OMS assim foi criada a partir de 2 anos de discussão. Em 1948, entra em vigor a principal instituição internacional de saúde, a Organização Mundial de Saúde. Essa organização, atuante desde 1948, participam 194 Estados-membros e possui alguns escritórios, 5 escritórios regionais, na África, no Sudeste Asiático, na América, na Europa, no Oriente e no Pacífico. Esses escritórios são importantes para formular diretrizes políticas para as respectivas regiões, assim como de executar as decisões da sede da OMS. No caso, a Organização Pan-Americana da Saúde, que surgiu anteriormente à Organização Mundial da Saúde, ela passa a fazer parte também e ela passa a assumir o papel do escritório regional da OMS para as Américas. A Organização Mundial da Saúde se estrutura a partir de 3 entidades. Ela atua com a Assembleia Mundial da Saúde, que é composta por todos os países que fazem parte da organização. Eles se reúnem uma vez ao ano, de forma ordinária, para determinar qual é a política geral dessa organização, para adotar decisões, recomendações, criar normas, votar o orçamento. Além da Assembleia Mundial da Saúde, onde todos os países têm o mesmo direito a voz e voto, ressalvadas as intempéries e as distorções que possam existir entre a realidade de cada país, mas durante a Assembleia, cada país tem direito a emitir o seu voto e a sua voz de forma idêntica. Temos também o Conselho Executivo, que é formado por 34 países, 34 Estados-membros, que revezam a cada 3 anos, na função de preparar todos os encaminhamentos relacionados à Assembleia Mundial da Saúde e, a posterior, para cumprir as decisões da Assembleia Mundial da Saúde. Temos também o secretariado, que é formado, além do diretor-geral da organização, todo o corpo técnico e administrativo, que atua não só nos escritórios, no escritório sede, mas também nos escritórios de país. A OMS, na sua Constituição, que a criou, ela expõe de forma explícita quais são as competências e quais são as possibilidades de atuação da Organização Mundial da Saúde, a fim de promover a saúde como um direito humano, a fim de fazer valer o conceito de saúde ali descrito. Nós temos, então, algumas normas que são obrigatórias. São elas os regulamentos e os acordos ou convenções. Os regulamentos possuem aplicação imediata após o acordo entre os 194 países. Os regulamentos podem tratar de assuntos específicos. Entre eles, temos o principal e único regulamento em vigor, que é o Regulamento Sanitário Internacional, que conduz as políticas tanto para a organização como para os países membros em situações de emergência internacional de saúde pública. Outra norma importantíssima, a qual a Organização Mundial da Saúde pode fazer frente, são os acordos ou convenções. Uma vez aprovados por 2/3 da Assembleia Mundial da Saúde, ele entra em vigor quando o Estado-membro incorpora sua legislação nacional. Os acordos ou convenções
podem tratar de quaisquer assuntos relacionados à saúde, os quais a Organização Mundial da Saúde tem competência. Entretanto, a discussão sobre ele e o avanço de consenso entre os países só nos permitiu até hoje termos uma convenção. É a Convenção Quadro de Controle do Tabaco. Haja vista a importância do tema e também as evidências claras, científicas sobre o malefício do tabaco, conseguiu impulsionar a comunidade internacional para esse consenso, a fim de que pudéssemos ter um documento, uma convenção obrigatória para os países, a fim de avançarem nas suas políticas locais contra o tabagismo. Mas sabemos que muitos outros temas poderiam ser abordados se houvesse interesse dos países e esse consenso, que é tão difícil de ser chegado dentro da governança da saúde global. Temos também outras normas que são produzidas no âmbito da Assembleia Mundial da Saúde pelos países membros, mas que não têm força obrigatória. São as recomendações, que produzem padrões técnicos, guias, boas práticas para influenciar a política local, a política dos países relacionadas à saúde. E também algumas resoluções técnicas, que impulsionam chamados específicos de combate a algumas doenças, como também de promover pesquisas. Bom, sabemos que para a governança da saúde global, além dos tradicionais organismos internacionais que atuam na área da saúde, temos percebido um aumento de outros atores que possuem suas normas próprias, seus regulamentos próprios, mas que interferem de forma direta ou indireta na área da saúde. Alguns organismos internacionais, como o Banco Mundial ou a própria Organização Mundial do Comércio, abordam temas que influenciam diretamente a constituição da saúde global. Importante entender também que outros atores, quer sejam países ou instituições filantrópicas, possuem uma agenda própria e definem os seus objetivos, as suas prioridades, sem levar em consideração, muitas das vezes, as reais necessidades dos outros países. Esses novos atores fazem parte da governança da saúde global, atuam e impulsionam a sua ação e a constituição dessa governança da saúde global. E percebemos que esse é um modelo que tem sido ampliado, que temos tido uma participação maior da sociedade civil, de atores internacionais e organismos também não governamentais que criam políticas e modelos de cooperação. Mas percebemos também que essa proliferação tem gerado uma descoordenação e desarticulação, inclusive com os próprios sistemas de governança local da saúde. Se pudéssemos traçar um paralelo entre múltiplos atores envolvidos na governança da saúde global, esse poderia ser um quadro. Temos aqui diversas instituições que são próprias de países, como agências nacionais de cooperação internacional, a alemã, a agência espanhola, a agência americana, como também organismos internacionais formados por países, como também diversos arranjos globais, como a Gavi, a Aliança Internacional para Vacinas e Imunizações, que possui como um dos principais financiadores a Fundação Bill e Melinda Gates, entre outros atores que interferem e fazem um movimento político de influenciar as decisões relacionadas à saúde, ou seja, atuam diretamente na governança da saúde global. Para entender um pouco mais essa influência, que vai além da atuação direta, mas também utiliza-se dos mecanismos próprios dos organismos internacionais de saúde.
Podemos ver nesse gráfico da Organização Mundial da Saúde as suas principais contribuições. Todos os países que compõem a Organização Mundial da Saúde devem cumprir com uma cota. É o que chamamos de contribuições obrigatórias. Esse verde um pouco mais claro, que ocupa menos de 1/3 dessa gráfico pizza. As outras contribuições aqui elencadas, principalmente as contribuições voluntárias, entende-se a coluna verde e a vermelha, são contribuições advindas de diversos atores. Elas podem ser específicas, ou seja, que determinam programas, ações de forma bem específica, ou temáticas. É importante observar que essas contribuições, a gente costuma chamar que são contribuições carimbadas. Elas acabam definindo ou impulsionando o financiamento para alguns temas, e não necessariamente os temas que são previstos, que foram definidos na agenda da Assembleia Mundial da Saúde, pelos 194 países. Podemos recuperar nesse próximo gráfico, e se vocês entrarem na página da OMS, é possível pegar esses dados atualizados sobre para quais ações cada um desses entes contributivos oferece. Esses são os 20 principais contribuintes do orçamento da OMS em 2018. Pouca coisa mudou de lá para cá. Podemos observar no azul mais escuro as contribuições que são obrigatórias dos estados. Em azul claro e as demais cores são contribuições voluntárias. Podemos perceber o volume das contribuições voluntárias e, na ordem entre os principais contribuintes, temos diversas instituições que não são países. São outros atores que influenciam de forma evidente, como mostra esse gráfico, as ações relacionadas à saúde no plano da governança da saúde global. Bom, percebemos então que as discussões de saúde no mundo atravessam ou passam pelo interesse dos estados, pelos organismos internacionais próprios de saúde, que são os que chamamos de atores tradicionais. Outros atores ou atores secundários acabam interferindo de forma indireta ou até mesmo direta na saúde no mundo global, quer seja por mecanismos específicos ou por tratados internacionais, mas que revelam e refletem a saúde como um direito. Assim, a governança global para a saúde sofre influências das mais variadas, políticas, econômicas e sociais, para que alguns temas possam surgir ou não na pauta da saúde global. O importante é termos claro que essas discussões, que essa governança atinge diretamente as políticas nacionais de saúde. E os nossos países vão refletir essas nuances e esses interesses que algumas das vezes não dialogam com os interesses dos nossos sistemas. Alguns desafios à governança global da saúde. Vivemos em alguns países um déficit democrático para a gente apresentar e discutir de forma clara e transparente os interesses que aqui estão. A situação socioeconômica global, o aumento da pobreza e o aumento das desigualdades refletem nos sistemas de saúde e fazem com que a agenda clássica da saúde seja ampliada com a agenda preocupante da globalização. Fome e desnutrição infantil são temas que se repercutem em escala global, assim como a saúde reprodutiva ou a falta de saneamento básico que ainda assola metade da população brasileira. As doenças crônicas não transmissíveis, impulsionadas pelos
hábitos e pela desregulação do mercado em relação a produtos que fazem mal à saúde sabidamente. Os desastres ambientais e climáticos que são provocados pela intervenção humana. E é preciso tratar das pessoas e não das doenças negligenciadas. Um outro desafio à governança global incide na vida, na dignidade e na saúde dos migrantes, uma vez que a saúde é um direito humano e isso deve ultrapassar a fronteira. Cenário pós-Covid ou no cenário Covid. Sabemos que a pandemia é uma crise de saúde e que ocorre uma vez no século, mas os efeitos delas serão mantidos nas próximas décadas. Como teremos lidar com esses problemas assolados ou ampliados com a pandemia? Eu não vou abordar aqui o que o professor Fernando Ait já deve ter comentado com vocês sobre como tratamos a COVID em relação ao COVAX, em relação ao reconhecimento em tratados internacionais sobre a saúde como um bem público global e como a gestão ou a governança é importante dentro de um olhar próprio da saúde e da dignidade da pessoa humana. Mas passando esses dois pontos, gostaria de revisitar com vocês alguns conceitos. Quando falamos sobre governança global da saúde, é importante entender que estamos mesclando, além dos estados, outros atores não estatais, sejam eles públicos e privados, nacionais ou internacionais, que vão desenvolvendo, além do papel internacional da Organização Mundial da Saúde, dos ministérios da saúde, dos países membros. É importante estar atento que essa mudança na legitimidade de poder dos estados, das organizações internacionais próprias de saúde, para outros atores, sobretudo do setor privado, gera bastante preocupação. Além disso, entender um pouco mais sobre governança da saúde global. Entendemos que existe uma legitimidade exclusiva sobre o papel dos estados e dos organismos especializados em saúde frente aos problemas que são variados em relação à saúde. Entendemos que vários aspectos são importantes levar em consideração quando discutimos saúde, sejam eles aspectos econômicos, políticos, sociais. Mas precisamos ter claro a responsabilidade do ente público, do Estado, como sendo o principal ator e garantidor de uma governança da saúde que faça frente aos problemas globais, que faça frente à saúde global. Frente a isso, nos propomos a pensar um pouco sobre como a governança da saúde global poderia ser mais democrática. Nesse sentido, é importante que possamos repensar as formas e as possibilidades de participação democrática dos cidadãos lá na governança global da saúde. Retomamos então o princípio de democracia participativa, que entende que a legitimidade política não se esgota apenas na vontade da maioria numa eleição, por exemplo, mas é preciso que todos os consensos em relação à saúde possam ser debatidos, possam ser aprimorados e podemos ter uma participação mais ampla sobre as questões que nos afetam. Nesse sentido, entendemos que precisamos reforçar os espaços de participação e deliberação que já existem no contexto nacional, como os conselhos, as conferências, as técnicas, em que ali possam ser espaços de pautas, de discussão de pautas da saúde global. Precisamos impulsionar a criação de novos canais de comunicação e de debate público com a sociedade, para poder realizar uma democracia participativa nas arenas internacionais.
Podemos também ampliar de forma regional, a exemplo dos poucos mecanismos que existem na União Europeia, mas travar, sim, a possibilidade de criar espaços globais de debate e de tomada de decisão frente à saúde com os cidadãos do mundo. Bom, era um pouco dessas ideias que eu gostaria de deixar com vocês. Fico à disposição e agradeço mais uma vez o convite de participar nesse evento com vocês. Obrigada. Uma boa tarde. Olá, eu sou Fernando Ait, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e diretor do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, o CPDISA. Eu vou falar sobre governança global em saúde durante a Covid-19 e para abordar esse assunto, eu vou iniciar falando de dois temas fundamentais no campo da governança global, que são a Organização Mundial de Saúde e o Regulamento Sanitário Internacional. Depois vou comentar um pouco sobre a necessidade do desenvolvimento de capacidades nacionais de resposta às emergências internacionais de saúde pública, abordar de que forma a Organização Mundial de Saúde e as vacinas se organizaram numa geopolítica global da vacina contra a Covid-19 e de que forma isso gera iniquidades e, ao final, tecer algumas considerações do futuro, né? Então, para começar, a governança global em saúde, ela conta com um grande organismo internacional, que é a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão acessório da Organização das Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945 e já em 1946 foi criada a Organização Mundial de Saúde como uma agência especializada da ONU para cuidar da saúde. Essa organização que cravou, em termos de normatização internacional, o conceito atualmente utilizado em larga escala ao longo do mundo sobre saúde, afirmando que saúde não é só ausência de doença, mas completo estado de bem-estar físico, mental e social. Também, a Organização Mundial de Saúde determina na sua Constituição que é dever dos Estados-membros cuidar da saúde, o dever dos Estados de cuidar da saúde, e então essa organização ela figura hoje como um grande órgão internacional da Organização das Nações Unidas para a governança global da saúde. O Regulamento Sanitário Internacional ele foi aprovado no âmbito da Organização Mundial de Saúde, ele tem a força de um tratado internacional, ele é um regulamento com uma força normativa muito forte, aprovado dentro da própria Organização Mundial de Saúde, está previsto na Constituição do OMS a emissão desse tipo de norma sanitária internacional cogente para todos os estados. Em 2005, foi feita uma última atualização do Regulamento Sanitário Internacional, muito importante para responder à pandemia da SARS, por exemplo, mas que apenas veio a sofrer o seu primeiro grande teste com a pandemia da Covid-19, né? O Regulamento Sanitário Internacional ele tem como objetivos prevenir, proteger e controlar a propagação internacional de doenças, dar uma resposta de saúde pública proporcionada e restrita aos riscos de saúde pública
evitando ao mesmo tempo as interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio internacionais. Então, foi para isso que surgiu o Regulamento Sanitário Internacional. Então, prevenir, proteger e controlar a disseminação de doenças no campo internacional e proporcionar uma resposta de saúde pública que fosse adequada e do tamanho necessário aos riscos à saúde internacional verificados. O Regulamento Sanitário Internacional, ele também conceitua o que hoje vai ser mundialmente conhecido como as emergências de saúde pública de importância internacional, conhecida também como SPIN no Brasil, né? Que é caracterizado como um evento extraordinário que, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional, é determinado como constituindo um risco para a saúde pública para outros estados, devido à propagação internacional de doença, e potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada. O artigo 7º do regulamento vai prever que, caso um Estado parte tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum dentro de seu território, independentemente de sua origem ou fonte, que possa constituir uma emergência de saúde pública de emergência internacional, esse Estado parte deve fornecer todas as informações de saúde pública relevantes ao OMS para que o OMS organize uma resposta global a essa doença emergente. Então, foi o que ocorreu, por exemplo, né, com a China, o epicentro da Covid-19, e até hoje se critica muito a Organização Mundial de Saúde por ter sido morosa e por não ter dado à China o tratamento duro que merecia, pelo fato de que a China demorou um bom tempo para avisar a OMS, a comunidade internacional, do surgimento desse grande surto de gripe epidêmica. É por isso, então, que hoje a Organização Mundial de Saúde e o próprio Regulamento Sanitário Internacional estão sofrendo um grande debate voltado à sua reestruturação e mudança no texto, né? O artigo 5º do Regulamento Sanitário Internacional é o artigo que fala do desenvolvimento de capacidades nacionais de resposta às emergências internacionais de saúde pública. Qual que é a ideia? A Organização Mundial de Saúde é um organismo internacional relevante, ele que coordena e organiza a governança global de qualquer necessidade pública de saúde que seja internacional. Mas as ações de saúde propriamente ditas são feitas dentro dos estados. A vacinação, a contenção da disseminação, as políticas não farmacológicas, por exemplo, aqui na Covid, uso de máscara, proibição de aglomeração, restrição de atividades econômicas, todas essas coisas devem funcionar dentro dos Estados-membros. Então, esses estados, eles têm que ter uma organização jurídica, administrativa, funcional, que dê conta das emergências de saúde pública nacionais e internacionais, inclusive para evitar que uma emergência nacional vire internacional e para evitar que uma emergência internacional de saúde pública ingresse no território dessas nações. É por isso que o artigo 5º vai dizer que cada Estado-parte deverá desenvolver, fortalecer e manter o mais brevemente possível, no mais tardar dentro de 5 anos, a contar da entrada em vigor do Regulamento Sanitário Internacional. Então, isso já expirou, esse prazo, né? O regulamento é de 2005. Então, cada estado deve ter já, né, no atual momento, capacidades suficientes para detectar, avaliar, notificar e informar eventos de saúde pública
de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, né? E aí, nesse cenário, uma emergência internacional de saúde pública, uma doença com alto poder de disseminação e letalidade, e para a qual, no meio do caminho, se descobriu uma vacina, né? Um dos grandes pontos que surgiram de debate e que até hoje ainda está mal aparado, eu acho que há muito debate aqui a se fazer pela frente, né? É como garantir, então, o acesso universal às vacinas eficazes para o combate à pandemia da Covid-19 ou a uma pandemia, uma futura pandemia, né? Então, surgiu o que a gente chama de geopolítica da vacina contra a Covid-19. E isso ficou muito claro quando começaram a surgir as vacinas, né? Então, tinha lá Inglaterra, com a AstraZeneca, os Estados Unidos, com a vacina da Johnson, a, a Índia com a Coronavac, a China, e com isso você vai tendo alguns países, a Rússia com a Sputnik, né? Alguns países começam a desenvolver as suas vacinas e com elas a fazer uma geopolítica de vacina. Então, quanto eu produzo, para quem eu distribuo, a Pfizer, né? Que ofereceu, inclusive, para o Brasil sucessivas vezes a vacina, e o Brasil demorou para aceitar a compra, né, da vacina contra a Covid da Pfizer. Então, todos esses movimentos, seja das grandes multinacionais farmacêuticas que estavam criando as vacinas, seja dos países que dependiam dessas vacinas para acabar com a pandemia, ou pelo menos diminuir a letalidade da pandemia nos seus territórios, isso gerou grandes debates, né? E algumas propostas ainda estão sendo difundidas, inclusive a tão falada COVAX Facility. A primeira proposta é a ideia da saúde como bem público global e, por consequência, a vacina ser um bem público global também, voltada à proteção da saúde global, da saúde universal. A resolução WHA 73.1, né, da World Health Assembly, número 73, que foi feita no meio da pandemia, denominada Resposta à Covid-19, foi endossada por 130 dos 194 membros da OMS e trouxe como um dos principais pontos o reconhecimento do acesso à vacinação extensiva contra a Covid-19 como um bem público global. E é isso, a necessidade de uma vacinação universal contra a Covid para que a gente, de fato, tenha uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho global e acabe com a pandemia, acabe com as novas cepas e acabe com esse risco sanitário que nós estamos vivendo, né? Essa resolução cita os estados para que garantam o acesso universal a tecnologias e produtos essenciais de saúde para responder à pandemia como uma prioridade global. Nesse sentido, a vacina deveria, por princípio, estar disponível em escala mundial e de forma não exclusiva ou discriminatória, ou seja, seus benefícios devem se estender a todos os países. Mas o que a gente tem visto é que essa resolução do OMS não foi corretamente aplicada até os dias de hoje, porque ainda há uma iniquidade muito grande na distribuição de vacinas contra a Covid no mundo, né? O Brasil tem uma boa cobertura vacinal já, mas ainda assim não é dos países que mais têm acesso e distribuição de vacinas, porque nós não temos capacidade industrial ainda de uma produção da vacina em escala e com a eficácia necessária para dar conta do risco sanitário decorrente da Covid-19.
né? Então, a partir dessa abordagem, devem ser removidos quaisquer obstáculos à efetivação do acesso às vacinas. Por exemplo, as barreiras do Acordo da Organização Mundial do Comércio sobre Propriedade Intelectual, também conhecido como TRIPS. E aí, um outro campo que surgiu nos debates, além da vacina como um bem público de saúde global, é a necessidade de impulsionar os estados para que façam uso das flexibilidades do TRIPS, né? Então, na Organização Mundial do Comércio, a Índia e a África do Sul convocaram, logo no início da pandemia, ali em outubro de 2020, o apoio para a proposta de resolução que permitisse a isenção de certas disposições relacionadas à proteção de patentes em inovações, né, em tecnologias, principalmente da vacina, para a prevenção, contenção e tratamento de Covid-19. Né? E nessas discussões, para aumentar as flexibilidades do TRIPS, 3 grandes blocos surgiram. O primeiro, de membros da Organização Mundial do Comércio, que apoiaram a proposta, sendo que a grande maioria eram de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Em geral, o Brasil se filiava a esse grupo, mas no atual governo, infelizmente, a gente não apoiou a proposta da Índia e da África do Sul, o que seria natural se seguíssemos a marcha da nossa política externa de décadas nesse campo, né? O segundo grupo são os países que acolheram a proposta de Índia e África do Sul, mas pediram alguns esclarecimentos complementares para saber como isso funcionaria. E o terceiro grupo que emergiu foram os países que expressaram a sua rejeição ao texto, em sua grande maioria países desenvolvidos, né? E o Brasil, infelizmente, se uniu a esse grupo, mesmo sem ter a evolução tecnológica necessária para isso, né? Ainda assim, como na OMC a proposta teria que ser aprovada por unanimidade, alguns Estados-membros acabaram realizando modificações emergenciais nas suas leis internas de patentes, para agilizar o processo de emissão de licenças de uso compulsório governamental. As reações globais variaram conforme as nações. Alemanha, França, Israel, Reino Unido e Canadá, por exemplo, aprovaram legislações para licenciar compulsoriamente as tecnologias subjacentes relacionadas ao combate à Covid-19. Então, vejam, grandes países, né? Já Costa Rica foi a primeira a apelar por uma coalizão global voltada à aplicação orquestrada dessas flexibilidades da TRIPS. E, por último, a Índia e alguns outros países tentaram negociar licenças voluntárias para poder produzir internamente, sem pagar patentes, as vacinas. E uma terceira grande iniciativa global que teve foi patrocinada pela própria Organização Mundial de Saúde, e aí é a OMS e a geopolítica da vacina contra a Covid-19. A COVAX Facility é uma ação internacional que compõe um dos 3 pilares do acelerador de acesso às ferramentas para a Covid-19. Foi lançado em abril de 2020 como um projeto de colaboração global, coordenado pela Organização Mundial de Saúde, para o desenvolvimento, produção e acesso a testes, tratamentos e vacinas para a Covid-19. A iniciativa, ainda existente, congrega governos, organizações globais de saúde, fabricantes, cientistas, setor privado, sociedade civil e filantropia, com o objetivo de fornecer acesso inovador e equitativo aos diagnósticos, tratamentos e vacinas relacionadas à Covid-19. O pilar COVAX está centrado nesse último, que é o desenvolvimento de vacinas relacionadas à Covid. Ela é coliderada
pela Aliança Gavi, pela Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, a CEP, e a OMS, que trabalham em parceria com fabricantes de vacinas para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid no mundo e garantir um acesso justo e equitativo a todos os países. Isso é necessário porque, se a gente pega a distribuição de vacinas, ainda temos aqui muito a fazer, né? Então, a gente vai ver que os países que vão alcançar a plena cobertura na África e no Sudeste da Ásia só alcançarão agora no início, meados de 2023, né? Enquanto o Brasil, por exemplo, obteve essa imunização coletiva já na metade de 2022, e se a gente olha os países mais desenvolvidos, a Europa e os Estados Unidos, eles já tinham atingido essa imunidade coletiva no final de 2021. E aqui mérito, né, para o Chile, que conseguiu essa proeza antes mesmo do Brasil. Para terminar, então, 3 ideias principais. A governança global de saúde está passando por um amplo processo de revisão. A Organização Mundial de Saúde está revendo a sua Constituição e o Regulamento Sanitário Internacional para melhorar a sua atuação numa eventual pandemia que venha acontecer no futuro. Tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Regulamento Sanitário Internacional estão sendo debatidos em grupos de trabalho criados na ONU para isso, e é fundamental reforçar a OMS e dotar o Regulamento Sanitário Internacional de instrumentos de governança global mais eficazes. Então, essas eram as minhas contribuições para o nosso aqui evento. Eu espero que tenham aproveitado e eu termino por aqui. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Olá, novamente aqui com vocês. Espero que tenham apreciado bastante as palestras. O tema é muito importante, né? Penso que é uma primeira aproximação a um tema extremamente significativo, né? E hoje em dia, como temos toda a questão da globalização, enfim, nós temos notado que existe uma preocupação maior com a questão da disseminação de determinadas doenças, né? E como os países se posicionam e se colocam no enfrentamento dessas dificuldades, né? Lembrando que o mundo é extremamente desigual, não temos, da mesma forma que o Brasil, né, é um país muito desigual. Nós temos a África, temos a Ásia, a Europa, em momentos muito diferentes, né? Temos várias situações aí de conflito, e estas questões nos remetem a pensar, né, como nós, operadores de direito, nós, profissionais de saúde, vivenciamos e podemos entender um pouco mais como se dá essa governança global, né, para que a gente possa, primeiro, ter uma informação de qualidade, né, que eu acho que é fundamental, e segundo, para que a gente possa entender porque em determinados momentos as coisas parecem não fluir a contento ou fluem muito a contento, né? Essas questões são de difícil resolução. Gostaríamos de salientar que para nós do direito, a questão da saúde é de difícil entendimento. Nós temos vários operadores do direito, como
bem fala, né, o professor Fernando Aitin em suas palestras, que só tem contato com o direito à saúde no momento da judicialização desse direito, né? Então é importantíssimo que a gente tenha uma visão geral e global de como esse direito pode ser garantido, né, e pode ser exercido aí dentro desse mundo, né, em que estamos inseridos. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Deixo aqui um abraço da minha parte, um abraço da professora Marina e esperando nos encontrar numa próxima vez. Muito obrigada.